Continuando, então, nossa história de ontem, nós paramos na parte, então, que chegaram 2 homens lá no negócio do Scrooge, né? E eram 2 pessoas pedindo doação para ajudar as famílias carentes. Obviamente que ele mandou os caras embora, né? Expulsou, falou que não ia ajudar, que não era obrigação dele. Mandou daí o funcionário dele para casa, falou, ó, volta aqui então, amanhã você pode ficar de folga, né? Porque era Natal, embora ele não quisesse, mas estava dando folga ali pro funcionário. E aí ele vai para casa, né? E o Scrooge morava na antiga casa do Marley, né? Do seu sócio falecido. E quando ele chega em casa, ele começa a ver um vulto, né? Parece que do rosto do Marley na porta, e começa a ouvir uns barulhos estranhos, mas ele fica meio assim porque ele era um homem incrédulo, né? Então ele entra, ouve uma coisa, ouve outra, mas acha que é tudo coisa da cabeça dele. Só que o barulho começa a ficar mais forte, né? Ele coloca o pijaminha dele, a touquinha dele, e o barulho começa a ficar mais forte e estranho. E aí ele foi, olhou ali na adega, né? Ele começou a ficar desconfiado que tinha alguma coisa, mas enfim. Quando ele voltou pro quarto, o grande susto, né? Era o fantasma do Marley que estava ali dentro do quarto. Num primeiro momento, o Scrooge ficou meio assim, né? Não é possível. Mas ele falou, mas eu conheço, eu tenho certeza, isso aqui é o fantasma. Ele pensava, né, consigo mesmo, isso aqui é o fantasma do Marley. E olha que interessante a descrição do fantasma. Isso aqui vai ser uma coisa bem importante. O mesmo rosto, o mesmíssimo rosto. Marley, com sua trança, o colete, as calças colantes e as botas de sempre. As bolas dessas últimas balançavam, como a trança, e a cauda do sobretudo e o topete. A corrente que ele arrastava estava presa à cintura. A corrente era longa e dava a volta nele como uma cauda. E era feita, porque o Scrooge prestou bem atenção nisso, a corrente era feita de cofres, chaves, cadeados, livros de contabilidade, documentos e de pesadas bolas de aço. O corpo era transparente, tanto que Scrooge, ao observá-lo e olhando seu colete, conseguia ver 2 botões do casaco que estava por baixo. Então, olha que interessante. O fantasma de Marley, que era já um homem falecido, carregava pesadas correntes. E o que tinha nas correntes dele? Livros de contabilidade, cofres, chaves, tudo que remete a dinheiro. Bom, vamos seguir. E aí, então, o Scrooge fica assim, né, meio espantado, mas ele começa, então, um diálogo. E começa a conversar, então, com o espírito, né? Ele fica bravo no primeiro momento, e aí o espírito, ele fala, quem que é você? Porque ele vai ser incrédulo até o último minuto, né? E aí o espírito fala, não pergunta quem sou eu, mas quem eu era, né? E aí ele fala, então quem que era você? Né? E o espírito começa a falar que ele era o Marley e tudo mais, né? Que era o sócio, né? Que foi sócio dele quando ele era vivo e tudo. E aí o Scrooge fica naquele, né, um tempo ali naquela discussão com o espírito, porque ele não queria acreditar, ele falava que não acreditava, e o espírito começa a questionar ele, né, fala, não, você não confia no seu sentido, você não confia no que você tá vendo? Ele fala, eu não confio, porque pode ser isso, pode ser aquilo, enfim, até o último segundo, o Scrooge duvida que era um espírito. E aí, então, o Scrooge pergunta, né, tudo bem, mas por que você tá aqui, então? O que tá acontecendo? Aí o espírito vê a incredulidade do Scrooge e solta um grito ainda mais forte. Aí Scrooge fica com muito mais medo, né? E começa a pedir piedade, piedade, né? Por que você tá me perturbando? Por que você veio atrás de mim? Aí o espírito responde assim, o espírito de Marley, né? O fantasma. Homem de espírito mundano, acredita em mim ou não? E o Scrooge responde, acredito, tenho que acreditar. Mas por que os espíritos perambulam pela terra? E por que vêm até mim? É obrigação de todo homem, respondeu o fantasma, que o espírito que traz dentro de si passeie entre os seus semelhantes em longas viagens. E se esse espírito não o fizer durante a vida, é condená-lo a fazê-lo depois de morto. É condená-lo a vagar pelo mundo e testemunhar o que já não pode usufruir, mas teria podido enquanto vivo para a sua própria felicidade. Então, olha que forte. Lembrando que isso aqui é uma ficção, tá bom, gente? É uma ficção, são figuras, né, de linguagem para a gente chegar em assuntos importantes, tá?
Então, o que que ele fala? O que que o Espírito fala? Que todo homem deve andar entre os seus semelhantes enquanto está em vida. O que que é esse andar entre os seus semelhantes? É estar de fato com as pessoas, é olhar para as pessoas, é pensar nas pessoas. E, né, como ele não havia feito aquilo durante a vida dele, ele teria que fazer durante toda a eternidade depois de morto. E olha que forte isso. E testemunhar o que ele já não pode mais usufruir, mas poderia ter usufruído enquanto vivo para a sua própria felicidade. E aí o Scrooge fica ainda mais intrigado, né, com essa resposta, com esse castigo, então, que o fantasma tinha que cumprir. E aí o fantasma começa a falar dele, porque o Scrooge, então, começa a questionar, né, mas o que aconteceu, né, por que você tá com essas correntes? Aí olha o que ele responde: carrego a corrente que forjei na vida, fabriquei-a elo após elo, metro por metro, eu mesmo a cingi por minha livre e espontânea vontade. E por minha livre e espontânea vontade, hei de usá-la. E aí o Scrooge fala, olha, o fantasma fala, né, pro Scrooge, e olha, né, eu gostaria que você soubesse que a sua corrente, que agora você não pode ver, não tá muito diferente da minha, não. Né? A corrente que você tá formando com a sua vida não é muito diferente da que eu formei, só que agora eu tô condenado a carregar ela para sempre. Né? Ele diz assim: durante a vida, o meu espírito jamais foi além dos estreitos limites de nossa espelunca de câmbio, e tenho pela frente jornadas difíceis. E aí o fantasma começa a se lamentar, né, de tudo que ele foi, de quanto ele foi ruim, do quanto ele se preocupou somente com a loja, com os negócios, com o emprego, né, e não com o que mais importava na vida. E aí o Scrooge responde assim: mas você sempre foi um bom homem de negócios, né? Aí o espírito responde: negócios? Exclamou o fantasma. A humanidade deveria ter sido o meu negócio. O bem comum deveria ter sido o meu negócio. A caridade, a misericórdia, a tolerância e a benevolência. Tudo isso devia ter sido o meu negócio. As minhas transações comerciais eram apenas um pingo d'água no enorme oceano do meu negócio. Nesta época do ano, eu mais sofro, porque andei em meio às multidões de meus semelhantes com os olhos voltados para baixo, e nunca os ergui para a abençoada estrela que levou os reis magos a uma pobre morada. E aí então o espírito vai se lamentando, mas aí ele fala assim: olha, mas eu não tô aqui para falar de mim, né? Eu tô aqui porque eu quero, Scrooge, que você tenha a chance de ter o que eu não tive. Né? Você tem a chance que eu não tive em vida de mudar meu caminho, né? De mudar a minha rota. Então, eu venho aqui para te avisar que você será visitado por 3 espíritos nas próximas 3 noites, né? Na primeira noite você vai ser visitado por um fantasma, na segunda noite pelo segundo fantasma e na terceira noite pelo terceiro fantasma. E aí ele vai dizer: e do terceiro, na noite seguinte, quando a última das 12 badaladas da meia-noite deixar de vibrar. Não espere tornar a me ver e trate para o seu próprio bem de se lembrar do que passou entre nós. E aí, então, né, a próxima parte da história é isso que vai acontecer. O Scrooge vai receber a visita de 3 espíritos por 3 noites, né, 3 espíritos diferentes, e cada um deles vai acontecer alguma coisa ali que vai fazer o Scrooge viver por uma grande transformação. E aí o espírito, então, o fantasma do Marley vai embora, né? E Scrooge desperta e acha que tudo aquilo ali, ele ainda fica incrédulo, ele acha que tudo aquilo ali foi apenas uma divagação dele, um sonho, um pesadelo, alguma coisa assim. E ele volta a dormir, até que acontece, então, a primeira visita que eu vou contar depois. Continuando, então, nossa história de ontem, nós paramos